Há momentos em que a vida parece parar. As tempestades ficam cada vez maiores, o coração cada vez mais aflito e já não é possível ver alguma saída. Mas é justamente nestes momentos, no limite do impossível, que Deus age com aquilo que só Ele pode fazer: milagres. Porque Ele é o Deus que conhece a dor que ninguém entende, a luta que ninguém percebe, o clamor que ninguém ouviu. Ele é o Deus que entra em lugares esquecidos e transforma o improvável. Os milagres não são histórias do passado, eles continuam acontecendo. Nas curas que desafiam a medicina, nas portas que se abrem sem explicação, nas lágrimas que se tornam testemunho, o nosso Deus ainda age. Nova série de mensagens Deus de Milagres, com o pastor Ramon Vilar. Para começar um pouquinho sobre o que nós vamos falar a respeito de cura, quantos aqui precisam de uma cura? Com muita sinceridade, estou falando de uma cura física. Você precisa disso? É bom a gente perguntar porque a nossa igreja, a IA, ela é uma igreja que muitas pessoas têm se convertido e aí estão no início de uma caminhada e muitas vezes não sabem que Deus opera milagres. Deus continua operando milagres. Nós acreditamos nos dons do Espírito, nós acreditamos que Deus continua curando, que Deus continua fazendo milagre, mas para que eu entre nessa mensagem, eu preciso contextualizar um pouquinho o período da época de Israel, quando esse texto foi escrito, para que você entenda. Em Israel e nas regiões vizinhas ali do primeiro século, as condições de vida não eram como nos dias atuais. Eles não tinham tanto saneamento, tratamento de água, esgoto, então muitas coisas ruins aconteciam. A pobreza extrema de algumas regiões, o contato com animais direto e o trânsito de pessoas que vinham para Jerusalém, saíam de Jerusalém, iam para outros lugares. Isso fez com que uma variedade enorme de doenças tomasse conta daquele povo e fosse presente naquele período do tempo. Se nós pegarmos por pesquisa as mais comuns, sendo as evidências tanto arqueológicas como as paleopatológicas e fontes descritas por historiadores como Flávio Augusto e tanto outros, nós podemos ver as principais aqui que eu vou citar para vocês da época, doenças da época que nós podemos ver na Bíblia. E existem outras, eu só peguei as 5 maiores da época para que vocês vejam. Primeiro, a lepra. A lepra era uma doença cruel, era uma doença que fazia com que as pessoas fossem separadas, precisassem viver de forma isolada, somente conviviam pessoas com lepra, quem tinha lepra. Então você imagina que num lugar, somente enfermos com a mesma doença podiam estar, porque a lepra era uma doença cruel, causava lesões cutâneas e perda de sensibilidade e deformidade. A gente consegue ver pessoas sem nariz na história, fotos que você pode buscar. Era uma doença muito cruel. A Bíblia nós lemos a respeito de lepra. Inclusive hoje de manhã eu citei os 10 leprosos que foram curados e somente um voltou para agradecer ao Senhor, e esse um era o samaritano. A lepra era uma doença comum da época. Outra doença, tuberculose. Na Bíblia nós não conseguimos ler tuberculose com esse nome, mas existe um outro termo que nós podemos achar, que é consunção. Essa lesão era uma lesão óssea, é a mesma coisa que tuberculose, e há evidências em restos mortais antigos encontrados por historiadores e arqueológicos. Outra também, a malária. Essa era presente em áreas pantanosas, como por exemplo o Rio Jordão, ou então ao redor do Mar da Galileia, causava febres recorrentes, anemias, e a mortalidade era elevada. Lembra aqui da sogra de Pedro, que estava com febre? Quem lembra dessa história, que estava enferma? Alguns historiadores acreditam que essa era a doença da sogra de Pedro naquela época. Infecções oculares crônicas, comuns em climas secos e com poeiras, e podiam levar a cegueira. Nós vemos Jesus curando muitos cegos. O cego Bartimeu, o cego onde ele passa lama no rosto, faz com a sua saliva aquela lama, e tantas outras pessoas também. E também infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo a gonorreia. Alguns acreditam que Herodes o Grande, aquele que perseguiu Jesus, mandou matar as crianças porque tinha medo do seu reinado, tinha essa doença, e uma das causas da sua morte foi também a gonorreia. Isso aqui são, se você procurar você vai achar, não estou falando nada novo, não estou trazendo nem nada uau, mas é para que você tenha um pouco de consciência do período que
os milagres de Jesus foram escritos e a crise que eles viviam. Eles não tinham tratamento como nós temos nos dias de hoje, eles não tinham acesso a médico, a imagens internas dos nossos órgãos, e muitas pessoas morriam, por isso que a taxa de mortalidade era extremamente elevada. Se nós formos comparar com os dias atuais, nós obviamente vamos ver algumas diferenças, porque hoje o padrão global de doença mudou muito em relação ao passado, né? Em muitas partes do mundo, as doenças crônicas não transmissíveis, conhecidas como DNT, dominam a carga de doença, embora vírus e infecções ainda continuam sendo muito comuns em alguns lugares. Mas se nós pegarmos nos dias de hoje, as principais causas de morte no mundo, ao redor do mundo, são por conta dessas doenças que eu vou citar aqui. A primeira, doença cardiovascular, infarto do miocárdio, AVC, são a principal causa de mortes ao redor do mundo, no mundo inteiro, relacionada à hipertensão, ao tabagismo, à dieta rica em sódio e em gorduras, obesidade, sedentarismo. Por isso que eu digo para você, cuide do seu espírito, leia a palavra, se alimente da verdade, mas também cuide do seu espírito, cuide do seu corpo. Não adianta você ter uma mente brilhante para pregar o evangelho e não ter um corpo saudável que te permita ir para lugares pregar o evangelho. É importante que você faça isso, não para que você vire um Ramondino, um fisiculturista, um cara que ande no shape. Não é sobre isso, é sobre você ter saúde para pregar o evangelho. Mas outras doenças comuns no dia de hoje que nós podemos ver, câncer. Os mais frequentes são em pulmão, isso você pode pesquisar, tá? Em pulmão, mama, no colo retal, em próstata, alta incidência de impacto. Fatores como tabagismo é uma das possibilidades, dieta, exposição ambiental, envelhecimento, tantas causas podem causar câncer. Também doenças respiratórias crônicas, como asma, por exemplo, muito ligada à poluição do ar. A asma comum em todas as idades, a pastora Isadora é uma que sofre muito ainda hoje com asma, mas eu creio que Jesus pode curar hoje. Eu creio em nome de Jesus. Diabetes tipo 2 está em forte crescimento global, escala assustadora, muito associado à obesidade, uma dieta pouco saudável e um sedentarismo. E aí leva a complicações cardiovasculares, a complicações renais, a problemas visuais. A diabetes, cara, é cruel. Se você perguntar para um médico, uma pessoa com diabetes é muito difícil de ser tratado e, enfim, quando chega no hospital, geralmente já está muito perto do pior acontecer, né? E doenças mentais também hoje, como ansiedade, depressão, transtornos por uso de substâncias, e causa um impacto muito importante porque as pessoas se sentem incapazes, frequentemente subtratadas e frustradas. Então essas são algumas das doenças mais mortais nos dias de hoje. É lógico que existem outras, umas assustam mais do que as outras, mas a verdade é que todas elas compõem um número para o alto índice de taxa de mortalidade. E aqui nós podemos ver que as doenças mudaram. Se nós pegarmos as doenças do passado, elas não têm a ver com as doenças de hoje, mas se nós olharmos daqui a 50 anos, as doenças de hoje talvez sejam doenças que não farão sentido algum daqui a 50 anos. Se nós pegarmos o tabagismo no Brasil, eu pelo menos acredito que diminuiu, não tem esses números precisos, mas eu conhecia muitas pessoas que fumavam e fumavam muito, e por conta da lei que foi instaurada, sei lá quando, aqui no Brasil, deixaram de fumar, né? E você vê hoje a juventude é uma juventude consciente, que não gosta de fumar, que entende o mal que faz, mas daqui a 50 anos outras doenças vão ter aparecido. É um outro tempo, é um outro período, e nós vamos ter que aprender a lidar com tudo isso. Agora, por nós sermos cristãos, nós não estamos imunes à doença, enfermidade ou luta. E eu preciso que você entenda isso. Muitas pessoas aceitam ao Senhor, aceitam a Jesus, e aí começam a passar por muitas dificuldades, muitas lutas, e pensam: quando eu não tinha Jesus, as coisas eram muito mais fáceis. Quando eu não tinha Jesus, eu não passava tanta luta. Deixa eu te falar uma frase que Billy Graham falou, e eu achei essa frase sensacional. Ele disse assim: olha só, o diabo não estaria te atacando com tanta força se não houvesse algo valioso em você.
Um ladrão não rouba casas vazias. Ou seja, você tem tanto valor para o Senhor, que o diabo quer mesmo que você murmure, quer mesmo que você se coloque para baixo, quer mesmo que você questione, poxa vida, eu entrego o meu coração para Deus e as coisas começam a dar errado num outro nível. Meu irmão, persevere. O que nós não podemos é tentar achar culpado pelas dificuldades que nós estamos vivendo no dia de hoje. A gente gasta tanta força tentando achar um culpado pela doença, um culpado por alguém, um culpado, por alguém estar enfermo na minha casa. Quem pecou? Uma vez Jesus foi perguntado sobre um homem que tinha uma doença de nascença, e ele disse: quem pecou? Foram os pais? Foram os avós? Foi ele? E Jesus disse: não, ele está assim para que a glória de Deus seja manifesta. Agora você precisa entender que o Deus que atuou no passado é o Deus que atua no presente, e é o Deus que atuará até a vinda dele. Quando nós estivermos na Jerusalém celestial, nós continuaremos vendo ele operando milagres. Então não perca o seu tempo, não gaste a sua energia tentando achar um culpado pela sua situação. Invista o seu tempo dobrando o seu joelho no chão, lendo a palavra e acreditando que ele é fiel para te curar, e ele continua sendo poderoso para tirar de você todo o mal. Amém? Você está entendendo isso? Eu acho que você não entendeu. Quando nós olhamos na história, nós vemos inúmeras pessoas que foram curadas. Nós vemos Jesus dizendo para elas: filho, a sua fé te salvou. Filho, a tua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo claro disso. Nem é a pessoa que eu vou falar aqui, mas eu quero ilustrar para você. Aquela mulher com fluxo de sangue, há 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, sem que ninguém achasse a solução, sem que ninguém achasse o motivo dela estar daquele jeito. E ela gastou absolutamente tudo que ela tinha, todos os contatos, toda a influência, todo o dinheiro, ela gastou tudo. E a Bíblia diz que ela só piorava. Até o dia que ela entendeu que em Jesus existia um poder que nenhum homem era capaz de ter. Então ela chega por detrás, dentro da multidão, e toca na orla das vestes de Jesus. E sabe o que acontece? Instantaneamente ela é curada. Você está aqui nesse lugar, e você entrou aqui nesse lugar com uma doença, com uma enfermidade, e você precisa de cura. Você precisa entender que homem nenhum é capaz de instantaneamente te curar, mas Jesus está aqui e Ele pode fazer. Se você está precisando de uma cura, creia agora, porque aquela mulher do fluxo de sangue sabia. A palavra diz que quando ela é confrontada, quem me tocou, e ela se apresenta para Jesus, ela disse: Senhor, eu conhecia a sua fama, eu sabia aquilo que o Senhor fazia, e eu sabia que se eu chegasse, tocasse, eu seria curado. Eu creio que o milagre na sua casa chegou hoje, mas para isso você precisa crer. Para isso você precisa acreditar que Deus ainda faz. Para isso você precisa ter fé que Jesus vai fazer na sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Quando nós lemos na Bíblia, existem aproximadamente no Novo Testamento de 35 a 40 milagres que o Senhor realizou. Não existe um número preciso, mas é em torno entre 35 e 40 que foi realizado no ministério de Jesus. No Evangelho de João, João lista 7 sinais, mas o próprio texto de João, lá no capítulo 20, afirma, lá em João capítulo 20, versículo 30 a 31, ele diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Agora, dentre todos os milagres, existe um que me chama a atenção, e é um que eu me emociono, e é um que prende o meu coração, e é um que cativa a minha alegria e a minha fé, e eu quero compartilhar com vocês. Está lá no Evangelho de João capítulo 5, se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 5, versículo de 1 a 14. Quantos... Caiu o negócio aqui. Quantos aqui, eu perguntei quem aqui precisaria de uma cura. Quantos precisam de uma cura aqui? Eu queria pedir que você que precisa de uma cura, que você levante do seu lugar. Pode ser uma cura física, uma cura emocional, você que precisa de uma cura. Eu quero que você feche seus olhos e coloque a mão no seu coração.
e que você repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego os meus medos em tuas mãos. Cuida do meu coração, abra minha mente e não permita, Jesus, que nenhuma incredulidade tome conta da minha vida. Jesus, que hoje eu possa testemunhar o seu milagre em minha vida. Aumente a minha fé, para que o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus, amém. Deixa eu te falar, meu irmão, pode sentar. Pela fé comece a se expressar. Pela fé comece a se expressar, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Amém? Vamos ler comigo? João capítulo 5, versículos de 1 a 14. Deixa eu falar para você uma parada, para você que está assistindo online. Jesus está na sua casa também, Jesus está no seu trabalho, Jesus está nesse leito de hospital. Eu não sei onde você está, mas eu sei que o nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Então a unção que eu estou sentindo nesse lugar é a unção que está sendo estendida e liberada aí, em nome de Jesus, amém? Vamos ler comigo? Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Betesda, para quem não sabe, família, significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia, grava isso, casa de misericórdia. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Repita comigo: 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o teu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essa é uma história linda, e eu quero abordar com vocês hoje 3 lições importantes para que você entenda e para que a cura de Deus seja manifesta na sua vida neste lugar, amém? O primeiro ponto que eu quero falar é que Jesus conhece você. Parece óbvio, mas eu preciso te lembrar: Jesus conhece você, Jesus conhece a sua condição, Jesus conhece a sua história, porque lá está escrito: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? E a primeira coisa que você precisa cravar no seu coração e silenciar as vozes de Satanás que diz que você não é ninguém, que você não tem valor, que pouco importa a sua situação, porque Jesus não se importa, é que você é filho do Deus vivo. E como um bom pai que Ele é, Ele se importa assim. E não só Ele se importa, mas Ele tem toda a provisão que você precisa. Nele nós temos toda a provisão, nós temos paz, temos segurança, temos cura. Mas é importante nós sabermos que Ele sabe a nossa situação, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu coração. Ele conhece até mesmo os lugares mais obscuros que você já andou na sua vida. Ele sabe onde tudo começou. Ele sabe o momento que você está vivendo, o momento que será daqui a um tempo, depois que você terminar essa luta contra a enfermidade. Ele sabe da sua real situação. Jesus, quando olhou para aquela mulher samaritana e viu aquela mulher, e viu que aquela mulher não estava bem, Ele sabia que aquela mulher estava vivendo em adultério. Jesus, quando olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém que eu vá à sua casa. Ele sabia que Zaqueu era um homem corrupto, era um homem de má reputação, era um homem que era excluído pelos judeus, era odiado pelo povo.
Jesus sabia a situação de Zaqueu. Jesus, quando olha aquele jovem rico e viu o tamanho amor que ele tinha aos seus bens, viu o tamanho amor que ele tinha ao dinheiro, e era um amor muito maior do que aquele homem tinha pelo próprio Deus, mesmo aquele jovem estando prostrado aos pés de Jesus. Jesus olhou para o ladrão da cruz e viu um arrependimento genuíno. Sabe, você não pode se esconder de Jesus. Você não precisa se esconder de Jesus. Aquele homem estava há 38 anos esperando que algo acontecesse com ele. Sabe, muitas vezes nós queremos bancar a imagem de uma pessoa forte, e às vezes nem é por, sei lá, para que as pessoas olhem para você e tenham pena, mas não, você sabe que quando você está passando por uma dificuldade, aquilo te afeta muito menos do que afeta as pessoas que estão caminhando com você. Para alguém que já viveu uma doença, uma enfermidade, sabe que as pessoas que estão em volta sofrem demasiadamente mais do que você que está ali sofrendo aquele tratamento e sofrendo as consequências desse tratamento. E nós muitas vezes escondemos a nossa real situação dessas pessoas, porque nós não queremos, talvez, incomodá-las, nós não queremos, sabe, gerar mais peso, gerar mais dor, gerar mais angústia. Mas nós não podemos esconder de Deus. A palavra diz: não há nada oculto que não seja revelado. Ele sabe de todas as coisas. Eu estou te falando isso porque muitas vezes nós queremos esconder, mas com Deus não é assim. Nós não podemos esconder de Deus, e o que Ele realmente quer de você é que você peça, que você fale, que você abra o seu coração. Sabe, imagina você chegando no hospital, você com dores horríveis, com dores excruciantes, sabe, uma dor maligna, e você chega no hospital e você fala: eu estou com dor, eu estou com muita dor. E aí tem aquela pergunta de 0 a 10. Essa é uma pergunta que me irrita. De 0 a 10, qual é a sua dor? Eu não sei. Eu não sei qual que é o nível 10. É uma gripe? Para um homem? Talvez. Para a mulher é a dor do parto. Eu não tenho parâmetro, sei lá, eu acho que é 8, eu acho que é 5, eu acho que é 4. Essa é uma pergunta. Mas você fala, eu não sei, 5, dor 5, sei lá. E aí você chega diante do médico, o médico fala assim: então, o que você tem? E você fala: adivinha? O que você acha que eu tenho? Muitas vezes nós queremos fazer assim com o Senhor. Só que nós esquecemos que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E a gente quer brincar de uma brincadeira com o Senhor, do tipo: Senhor, eu vou me esconder para que o Senhor me ache, para que o Senhor revele a sua bondade, para que o Senhor mostre que o Senhor não se esqueceu de mim. Meu querido, fale com o Senhor, peça para o Senhor. Ele te conhece, Ele conhece o mais profundo do seu coração, o mais profundo da sua aflição, o mais profundo da sua alma. Você precisa receber e entender. Isso não é uma revelação nova, mas nós precisamos talvez de um novo entendimento, de que o Senhor nos conhece, conhece a nossa situação. Se você não tem coragem de se abrir para sua esposa, para o seu marido, se você não tem coragem, você que talvez esteja vivendo problemas emocionais como depressão, e a depressão ela é terrível, porque eu acredito que hoje as pessoas são melhores educadas quanto a como tratar uma pessoa com depressão. Eu tive depressão há quanto tempo atrás? 12, 13 anos atrás mais ou menos? É isso, né? E o que eu mais ouvia era: isso é falta de Deus, isso é falta de fé. E existem aqueles mais radicais que dizem: essa pessoa está em pecado. E graças a Deus que as pessoas começaram a entender, começaram a estudar, e a depressão começou a ser dita e ser tratado como de fato ela é. Não é uma frescura, é uma doença, e como doença precisa ser tratada. E então a igreja começa a se posicionar de uma outra forma. Mas eu lembro que eu decidi, e eu falei para a Érica, nós éramos líderes de jovens, e eu falei para a Érica: eu vou falar para os jovens que eu estou com depressão.
não era algo comum. Hoje existe uma vulnerabilidade excessiva muitas vezes em cima dos púlpitos, mas naquela época não era tão comum assim. E eu lembro que muitas pessoas me abraçaram, vieram me ajudar. O Murilo foi um irmão que o Senhor colocou no meu caminho, o pastor Murilo. Ele toda quarta-feira ia para minha casa e nós íamos no Outback comer, e eu só conversava. Às vezes eu não falava nada, às vezes a gente ficava olhando para a televisão, mas ele estava ali. Ele estava ali sendo um instrumento de cura na minha vida, sendo usado por Deus para derramar esperança para o meu coração, que estava tão aflito. Mas houve pessoas também que viraram a cara e falaram assim: fraco. Um líder de verdade não fica doente. Um líder de verdade não adoece. O que eu quero te falar é que Deus tratou tanto o meu coração que eu guardo zero ofensa e eu nem lembro quem são essas pessoas. Mas eu lembro dos amigos que o Senhor colocou ao meu lado e se mostraram mais chegados do que irmãos. Eu lembro daquilo que o Senhor fez num dia, numa aula, onde eu recebi uma cura dos céus. Eu tinha tentado fazer o desmame por 3 vezes, porque eu achava que eu estava bem, e eu tentei por 3 vezes acabar com esse remédio. Eu conversei com a minha psiquiatra, eu falei: eu acho que eu estou pronto, eu estou bem. Já fazia, 2 anos que eu estava sendo medicado, alguma coisa assim, e eu falei: eu estou bem. Tá, então beleza, vamos tentar fazer o desmame. E cara, o pouco que eu diminuía, eu tinha sintomas horríveis. Eu tinha sintomas como, como é que chama? Eu tinha tontura, tinha enjoo, tinha muita dor de cabeça, era como se fosse uma abstinência. E ela falava para mim assim: seu corpo ainda não está pronto, seu corpo ainda não produz a química que ele precisa, vamos continuar. E aquilo foi me incomodando de certa forma, porque eu falava: poxa Senhor, eu não quero ser dependente de remédio. Eu entendo que o remédio é uma bênção. O Senhor capacitou homens para que homens curassem, e isso fosse um meio de cura, mas eu não quero ser assim para sempre, eu não quero tomar remédio para sempre. Eu tentei pela 2ª vez a mesma coisa, e um dia eu estava numa aula, e essa aula chamava Divine Healing, cura divina. E nós estávamos numa aula, esse professor era um professor costarriquenho, chamava Edward Miranda, e era uma sala com 70 pessoas, assim, mais ou menos. E ele falou, no meio da aula, ele falou: gente, vamos levantar, levanta todo mundo. E nós levantamos todo mundo da cadeira, e eu estava naquele lugar, sem saber o que fazer, continuando a tomar o remédio, e ele falou assim: Deus está me falando que Ele vai operar curas nesse lugar aqui, então vamos começar a orar. E nós começamos a orar, ele começou a orar em língua, meu irmão, um chaba, o fogo descendo, e ele começou a revelar: tem gente aqui com tornozelo, ligamento rompido, que o Senhor está restaurando no dia de hoje, agora. O Senhor está fazendo uma cirurgia no seu tornozelo. Do meu lado tinha um cara que ele tinha conversado comigo poucas horas antes, que ele havia rompido o ligamento do tornozelo, precisaria passar por uma cirurgia. Naquele momento ele tirou a sua bota ortopédica, pisou no chão, falou: eu fui curado. E a galera: aê. Aí eu falei: Senhor, é um pro lado e o Senhor me acha. Eu falei: nem está tão difícil, já aqui só pula pro lado. E ele continuou orando sobre muitas coisas, até que ele falou assim: o Senhor está curando hoje alguém aqui que está com depressão. E eu falei: sou eu, e eu recebo essa cura. E eu falei para Deus, eu falei: se alguém estiver aqui, eu tiver que sair na porrada por essa cura, não vai rolar no chão aqui, mas essa cura é minha. E eu tive tanta convicção de que eu tinha sido curado naquele momento. Eu falei para a Érica foi me buscar na escola. Parecia uma mãe, mas era minha esposa maravilhosa. Ela foi me buscar e ela perguntou assim: como foi a sua aula? Eu falei: foi incrível, você não sabe o que aconteceu. Ela: o que? Eu falei: eu fui curado. Aí ela falou assim: como assim? Ela acompanhou, ela pode testemunhar, ela pode subir aqui e pode compartilhar. Ela falou: como assim? Eu falei: a gente estava na aula, cura divina, Divine Healing. E aí o professor falou, começou a orar e tal, e ela: e agora? Eu falei: agora eu não vou tomar remédio, fui curado. E eu não tomei mais remédio, eu esqueci do remédio. Eu fui lembrar do remédio 2 semanas depois,
quando eu achei numa gaveta perdida, e eu falei, eu fui curado mesmo. Eu não tive tontura, eu não tive enjoo, eu não tive perda de foco. O Senhor me curou. É muito louco que o Senhor se importa com a nossa situação. E Ele conhecia, e no tempo dele, Ele derramou essa graça sobre a minha vida. Mas posso falar uma coisa? Se eu tivesse continuado tomando remédio, ainda assim Ele continuaria sendo suficiente. A minha fé e o meu amor e a minha devoção a Ele não está ligado às minhas condições físicas, mas ao sacrifício que Ele fez por mim, que me garantiu a vida eterna. Primeiro ponto que você precisa entender, que Jesus conhece a sua situação e que Jesus se importa sim com você. Amém? Você pode ter fé no seu coração e entender isso, que Ele se importa com você. Segundo ponto, uma pergunta simples. Jesus quantas vezes nos faz perguntas simples? E a Bíblia nos mostra que ali havia uma grande multidão de enfermos, enfermidades brabas, coxos, cegos, paralíticos. E eu lembro de uma história, que uma vez eu fui pregar num lugar sobre cura, numa igreja, e uma pessoa veio pedir oração para mim, para que ela fosse curada de um resfriado. E eu não, cara, eu não relativizo doença, porque, enfim, vamos orar, cara. Você crê que Jesus pode curar o seu resfriado? Vamos embora, vamos orar. E ali eu orei para que aquela pessoa fosse curada daquela enfermidade. Mas eu lembro que o Senhor me questionou naquele momento: e se fosse um paralítico? E se fosse um cego? E se fosse um surdo? Você oraria com tanta convicção? E a verdade é que aquilo me pegou em cheio, porque de verdade a resposta que eu tinha para dar para Deus era frustrante. Senhor, eu não estou pronto, eu não tenho fé. Eu tenho fé para curar um resfriado, mas para fazer um paralítico andar, precisa de um outro nível, né? Sempre quando eu penso isso, eu preciso voltar à minha memória: quem é o detentor da cura? Quem tem o poder de curar? O Deus que se importa com o paralítico é o Deus que se importa com desvio de coluna. O Deus que se importa com o resfriado é o mesmo que se importa com aqueles que têm câncer, porque Ele é assim, porque Ele cura. Sabe? Voltando para o texto, naquele lugar havia cegos, coxos, paralíticos e muito esperando para que o anjo do Senhor passasse. E é importante nós frisarmos aqui que nós não sabemos de quanto em quanto tempo o anjo do Senhor passava. Alguns dizem que ele passava uma vez por ano, mas o fato é que eles ficavam ali, porque a qualquer momento o anjo poderia passar e eles poderiam receber o milagre. E Jesus olha para aquele homem e faz uma pergunta tão simples e objetiva: queres ser curado? Se você for pensar, que pergunta mais óbvia para quem estava naquela situação há 38 anos, esperando um milagre, num tanque, num lugar chamado Casa de Misericórdia. É do tipo: Senhor, como assim? Que pergunta é essa? É claro que eu quero ser curado, eu estou aqui para isso, eu estou aqui esperando para isso, sabe? Eu estou aqui para receber essa cura. Mas que nós precisamos entender que Jesus, Ele é estratégico. A mente de Jesus, ela é tão brilhante, tão grande, que não cabe no nosso intelecto. Por melhor que seja o seu QI, você nunca vai entender a grandeza do Senhor. Jesus não faz isso para tirar uma onda, mas faz de forma proposital, para que o homem, por um instante, tirasse o foco do tanque, das águas que se moviam, e voltasse os olhos para aquele que era o detentor da cura. Às vezes a gente está olhando de forma natural aquilo que o Senhor, aquilo por onde a cura vem. Você está olhando e você está falando: eu creio, eu vou na célula de fulano, eu vou na célula de ciclano, eu vou na célula de Beltrano, eu procuro o profeta tal, eu procuro o curandeiro tal, a benzedeira tal, eu procuro todo mundo.
E Jesus está falando, beleza, até aqui você tem operado no ordinário, você quer ver o extraordinário? Tira o olho do tanque, tira o olho das águas que se movem e vira os seus olhos para mim, porque eu posso te curar. Eu posso te curar, eu tenho o poder de te curar a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Se eu quiser mandar você mergulhar 7 vezes, você mergulha. Se eu quiser que você procure o sacerdote, você procure. Se eu quiser fazer barro e passar no seu rosto para te curar, eu faço do jeito que eu quiser. Até existir a primeira enfermidade, não existia cura, mas nosso Deus é criativo. E quando a enfermidade surge, Ele é rápido e criativo como Ele é para falar, beleza, existe uma enfermidade, mas eu tenho a cura. Existe uma dificuldade, mas eu tenho a resposta. Existe uma luta, mas eu tenho a vitória. Então, meu querido, tira os olhos do natural e volte os seus olhos para Jesus. Tira os seus olhos do tanque de Betesda, volte os seus olhos para Jesus, Jeová Rafa, o Deus que cura toda a sua enfermidade. É para isso que eu estou aqui, para te mostrar que Jesus opera e continua operando milagre. Jesus precisa que você esteja atento, que você esteja sensível. Ele quer chamar a sua atenção para que você tire os olhos da sua condição física e volte os seus olhos para Ele, para aquele provedor maravilhoso que é o Senhor. O salmista diz em Salmo 121, versículo 1 e 2: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde virá o meu socorro? É uma pergunta retórica que o salmista fez, para que ele introduza a sua afirmação dizendo, o meu socorro vem do Senhor. E quando nós lemos esse Senhor, bota o versículo de novo aqui por favor. Quando nós lemos o outro, quando nós lemos esse Senhor, que deveria estar em tudo maiúsculo, caixa alta, significa Yahweh. Yahweh é a fonte da nossa vida. Ele é a fonte da vida, e Ele precisa que as pessoas estejam atentas, porque Ele quer ajudar cada um de nós nos nossos momentos de angústia. O Senhor está te perguntando hoje, você quer ser curado? Talvez você diga, Senhor, você não sabe como está a minha situação, eu estou no meio de um tratamento. Talvez você diga, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas eu não sei se o Senhor vai fazer. Sabe como é, Deus, o Senhor é muito ocupado. A pergunta é simples: você quer ser curado? Creia que Ele vai fazer. Tire os seus olhos do ordinário, do natural, volte os seus olhos para o Senhor, porque Ele pode fazer. E a terceira e última reflexão é uma ordem direta e uma fé constrangedora. Porque Ele responde, quando Jesus pergunta, quer ser curado? A resposta dele no versículo 7 é, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem sabia da fama do tanque, sabia que de vez em quando o anjo passava e as águas se agitavam, e que quem chegasse poderia ali experimentar a cura. Ele sabia disso. A gente não sabe ao certo quanto tempo aquele homem estava. Nós sabíamos que ele estava naquela condição há 38 anos, mas nós não sabemos, não conseguimos determinar o quanto tempo ele estava naquele tanque para ser curado. E eu acredito que aquele homem tenha visto tantos milagres, tantas pessoas sendo curadas, e muitas vezes dói. Muitas vezes dói nós vemos o nosso vizinho receber o milagre. Muitas vezes dói nós vemos o nosso parente receber aquilo que nós desejamos. Muitas vezes dói nós olharmos e vemos pessoas felizes, realizadas, contempladas, alegres, e as coisas não acontecem conosco. E é nesse momento que a nossa fé ela se esvairece. É nesse momento que a nossa fé ela é colocada em prova, e ela vai se perdendo, e ela vai se esvaziando. Mas não se esqueça que Deus é fiel, e Ele conhece você, e Ele lembra da sua história. Aquele homem conhecia aquele lugar, e sabia que aquela casa de misericórdia cuidava e curava as pessoas, e estava ali, aguardando o favor de alguém que o levasse. Aquele homem conhecia aquele tanque de olhar, mas nunca tinha tido uma experiência de mergulhar naquele lugar.
Muitos cristãos de hoje conhecem Deus e conhecem que Deus cura de ouvir falar, mas a verdade é que nunca mergulharam no Deus que cura, nunca experimentaram uma cura sobrenatural. Talvez porque acreditem que a manifestação de cura, para que a cura aconteça, é necessário um ambiente, é necessário um pad no fundo infinito que não acaba nunca, é necessário luzes ou então uma grande conferência. Talvez que cante uma determinada música que me arrepie. O que você precisa entender é que a graça de Deus, a cura sobrenatural vinda, ela é realizada por Deus, pelo Espírito. Ela não é condicionada a um ambiente. Ela é condicionada à bondade dele, à sua fé. A fé que você tem, a fé que você tem nele, pode te curar no dia de hoje. E essa graça que nós vemos em Cristo é uma graça ilimitada, e ela é demonstrada na confiança por nós que somos homens. João 5, versículo 8 e 9 diz: então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Quando a graça de Deus se manifesta da forma como ela tem que ser, sem expectativa dos homens, mas com confiança em Deus, os milagres acontecem. Pensa uma coisa, aquele homem estava há 38 anos sem andar. Há um ano atrás eu fiz uma cirurgia no joelho, ligamento cruzado anterior, menisco e patela, correção de menisco e patela. Em poucos dias, a minha perna atrofiou. E é terrível você ganhar musculatura, é terrível você voltar a ganhar músculo. Só quem passou por cirurgia sabe a dificuldade que você tem de recuperar força, porque fica desproporcional. Um lado do seu corpo está bem, está saudável, o outro precisa reaprender a como andar, a como pisar. No caso de um joelho, eles tiram um tendão para que o tendão se torne um ligamento. O tendão é rígido, o ligamento é mais maleável. Então o tendão tem que entender, olha só, o tendão tem que entender que ele não mais é um ligamento, que ele não mais é um tendão, mas que ele é um ligamento. Então ele tem que ficar, é terrível. Eu fiquei fazendo fisioterapia durante um mês, para que eu conseguisse dobrar minha perna 90 graus, 92 graus. Agora aquele homem estava há 38 anos naquela situação, e quando Jesus disse para ele: pega o teu leito, levanta e anda, imediatamente, ele não precisou de fisioterapia, ele não precisou ficar fazendo agachamento, ele não precisou fazer leg press, ele não precisou fortalecer, ele simplesmente teve uma fé do tipo: o Senhor mandou, é isso que eu vou fazer, vou pegar meu leito e vou andar. Como? Com as minhas pernas atrofiadas? Eu não sei, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. O problema é que às vezes a gente cai no campo da racionalidade, do tipo: como que a cura vai acontecer? Porque eu estou nessa condição, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Meu querido, pisa no mar e acredita que Deus vai abrir o caminho. A gente está lá, não, Senhor, mas 38 anos, imagina se esse cara começasse a questionar: não, Deus, espera aí lá, beleza, eu recebi a cura, agora eu vou para a reabilitação, segura um pouco, vou chamar a fisioterapeuta aqui, chamar meu mano para esticar e dobrar minha perna, vou ganhar músculo, circulação. Esquece, o Senhor mandou, vamos embora, vou de cabeça. Pare de racionalizar, creia que Deus vai fazer, creia que Deus está aqui e Ele vai fazer, porque é isso que acontece, sabe? Jesus mandou e ele obedeceu e foi curado. Agora, sabe, muitas vezes nós somos curados para o Senhor, e na primeira dificuldade que nós temos, nós somos tentados a acreditar que a nossa cura não foi completa, ou então que a nossa cura não aconteceu. Eu contei para vocês que eu fui curado da depressão, e talvez o erro meu foi ter achado que por ter sido curado da depressão, eu nunca mais vou ficar triste, eu fui curado da depressão. Tá. Eu acho que esse é o erro de muitas pessoas. E um dia eu estava triste, cara. A gente vive fases tristes, né? Você vive fase mais eufórica, fases mais que você está mais retraído, fases mais pensativos, e fases onde as coisas não estão saindo do jeito que você quer, e você fica triste, você fica abatido, é normal. E eu comecei a ficar com medo, do tipo: será que eu estou deprimido de novo? Senhor, o Senhor não me curou? Como que essa cura é temporária?
É tipo um green card de 6 meses, e aí acabou, e agora expirou, a depressão voltou, como é que é? E aí o lado maravilhoso de você ter uma mulher sábia, que eu conversando com a Erika, ela me disse assim: eu também tenho os meus dias maus, eu também choro, eu também fico triste. Não deixe com que a sua mente te coloque no lugar de onde o Senhor já te tirou. Estudos mostram que pessoas que já tiveram depressão uma vez, 55%, se eu não me engano, as psicólogas que estão aqui podem me corrigir se eu estiver errado, mas 55% das pessoas que tiveram depressão voltam a ter depressão. Se você teve 2 vezes, você tem 65% de chance de ter uma terceira vez. E eu acredito que muito por essa razão, por ter uma mente escravizada, que olha no passado e acha que aquilo que Deus fez no passado foi temporário e não permanente. Deus não quer fazer algo temporário na sua vida. A cura que Ele deseja derramar é algo permanente, perpétuo, para que a glória dEle seja manifesta e para que você entenda e proclame o Evangelho. O Senhor me curou hoje, eu não conheço mais de ouvir falar, mas os meus olhos veem, eu senti, eu vi, eu vivi. Quando a nossa confiança está em Deus, nós não falhamos. Quando a nossa confiança está nos homens, nós fracassamos miseravelmente. Ele quer de você hoje isso. Ele não quer que você olhe para o tanque, Ele quer que você olhe para Ele. Jesus não precisa de um padrão, de um modelo, Ele precisa de disponibilidade e vulnerabilidade da sua vida. Ele quer que você tenha a sua própria experiência e saia daqui sabendo que a graça de Deus pode fazer na sua vida. Eu queria que você assistisse esse vídeo que nós vamos passar agora e prestasse muita atenção. Meu nome é Samir Said Charrua de Figueiredo, tenho 26 anos e aos 25 eu descobri um câncer de testículo que tinha metastasiado para o rim, fígado, pâncreas e principalmente para o pulmão. Foram 38 sessões de quimioterapia, 2 transplantes de medula óssea e durante todo esse processo eu senti ali a mão de Deus, o cuidado do Senhor na minha vida e tenho alguns testemunhos aí durante essa jornada. O foco da metástase era no pulmão e durante um apelo do pastor Ramon, num culto de domingo, eu senti no meu coração assim que eu tinha que respirar fundo, assim, pedir para Deus livrar o meu pulmão dos tumores e tudo mais. E assim eu fiz, respirei e orei, pedi para Deus, entreguei ele nas mãos de Deus. E depois de alguns dias fiz uma tomografia e milagrosamente o pulmão tinha, como eu posso dizer, limpado praticamente tudo, todas os microtumores, as microlesões que tinha no pulmão, que estava praticamente tomado, já não dava nem para mais identificar direito as lesões, e isso foi um dos primeiros grandes milagres que Deus fez na minha vida, aqui durante um culto. E o segundo foi durante o tratamento, como eu tinha dito, fiz 2 transplantes de medula óssea. Foram dias difíceis, mas nesses dias difíceis eu tive Jesus do meu lado, inclusive tive uma visão antes de ser internado, onde Jesus tomaria minhas dores e eu não sentiria nada durante o transplante. E assim foi. Eu fiz o transplante de medula óssea, 2 transplantes e não tive nada, nenhum colateral. Desde os mais simples até os mais graves, eu não tive nenhum. Passei ileso, consegui treinar, sou professor e lutador de boxe, consegui treinar durante o tratamento, que é mais um milagre. E hoje eu estou aqui para compartilhar meu testemunho e falar que Jesus salva, Jesus cura. Deus salva e Deus cura, assim como Ele já fez, Ele faz e Ele fará milagres. Se você está nesse lugar, eu queria pedir que você se coloque em pé e que você se expresse na presença do Senhor agora em nome de Jesus. Você pode fazer melhor do que isso, meu irmão. É para o Senhor faz, o Senhor opera. Samir está aqui, eu queria pedir para o Samir e sua esposa, para que eles viessem aqui rapidinho. Pode ficar em pé. Samir está aqui para contar essa história.
Samir chegou não muito tempo atrás. Quanto tempo aqui na igreja? O diagnóstico eu tive há praticamente um ano. Um ano de diagnóstico. Aconteceu aqui na igreja? Não, quanto tempo você chegou aqui? Você entrou aqui pela... Cheguei na igreja fazem quase 2 anos. 2 anos. E a gente começou a conversar, a gente começou a bater papo. E um dia a gente conversou e eu fiquei sabendo por terceiros pelo Lucas, pastor Lucas Indolfo, que ele estava com essa enfermidade. E eu fiquei transtornado, de verdade. A gente não tinha muita proximidade, mas eu falei, Senhor, um homem tão jovem, com um bebê, esposa grávida, como que é isso? E as coisas foram passando, ele começou a fazer o tratamento. E eu lembro que ele chegou um dia e ele estava no canto ali, e eu vi ele sentado, amarelo por conta do tratamento, magro, ele fortão, faz 840 barras sem cansar, imparável. E eu vi aquela cena e eu chorei de raiva. Fiquei indignado, como se tivesse sido alguém muito próximo a mim. E eu comecei a orar pelo Samir nas minhas noites, eu comecei a orar pelo Samir, sempre que eu tinha um tempo com o Senhor, eu começava a falar, Senhor, cuida do Samir, não deixa com que essa doença o leve, sabe, afaste ele da sua família. E aí ele teve que entrar novamente num processo, e ele está aqui para contar a história. Mas o que mais me marcou foi que nessa segunda etapa do tratamento, ele decidiu viver diferente, ele decidiu fazer diferente. E ele postava todos os dias, família, eu estou aqui no hospital. E ele ficou, quanto tempo você ficou internado lá? Foram quase 2 meses aí de internação, durante os 2 transplantes de medula óssea. E foram meses difíceis, porque era isolamento total. Eu não pude ter contato com meus filhos, eu tive que ficar isolado de toda a minha família e de todos meus amigos. E como você disse, eu fiz diferente. Aí eu usei a rede social, usei tudo que eu tinha a meu favor para transmitir para outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema, pior ou mais tranquilo. A dor é dor, né? Aí eu comecei a postar lá, comecei a incentivar a rapaziada, sempre com a minha Bíblia ali do lado, sempre orando. E foi muito bacana que eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam passando pelo mesmo problema. E de alguma forma, usando a palavra de Deus, eu pude auxiliar essas pessoas, né? Que foi o que me sustentou. Como eu disse aí no vídeo, eu não tive absolutamente nenhum colateral. Minha esposa está aqui do lado, pode confirmar aí. E inclusive vou virar até algumas pesquisas para fisioterapeutas e tudo mais lá no hospital. E o que me salvou foi isso, foi a minha fé. Como eu disse, eu tive uma visão. Deus falou, Isaías 53 fala, ele tomou minhas dores lá naquela cruz. Então vou crer nisso aí, vou ter isso aí como verdade. E assim foi. Treinei todos os dias, li a palavra todos os dias, pude passar uma energia boa, tanto para minha família que estava aqui fora, quanto para os próprios enfermeiros, outros, eu chamo de colegas, outros colegas estavam lá internados com a mesma enfermidade. E foram tempos difíceis, mas Deus sustentou ali, amém, dia após dia. Amém, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, mano, e que esse testemunho, irmão, da sua vida, da sua família perpetue e alcance muitos corações. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória obrigado, a Deus, viu, irmão? Satisfação. Eu quero concluir essa mensagem. O salmista, quando ele pergunta de onde virá o meu socorro, ele sabia de onde o socorro vinha. A mulher do fluxo de sangue sabia de onde o socorro vinha. A Cláudia Genesini, que eu nem sei se ela está aqui, ela deve estar lá no Kids. Quando ela teve um diagnóstico de câncer na coluna, e nós oramos ali na casa da minha mãe por ela. E eu falei para ela, grava essa data, porque o Senhor está derramando algo extraordinário sobre a sua vida. Ela sabia que quem estava ali era o Senhor, e o Senhor curou a vida dela. O Samir sabia de onde vinha o socorro. O socorro está em Cristo. E Cristo está neste lugar. Está nessa casa de misericórdia chamada Yah Church. E a pergunta que Ele quer fazer para você hoje é: você quer ser curado? Eu quero falar com você
que tem uma enfermidade e deseja ser curado, eu queria pedir para os pastores, aqueles que caminham comigo e estão mais próximos, para que vocês venham aqui à frente. Eu chamei o Cabi para participar desse momento também. Todos aqueles que fazem parte do meu discipulado, junto com a Érica, eu queria pedir que vocês viessem aqui. Eu queria pedir que vocês se espalhassem aqui, ó. Se você acredita que Jesus pode te curar, e a pergunta que Ele te faz hoje é: você quer ser curado? Eu quero te convidar a sair do seu lugar em uma atitude de fé e ousadia, e vir aqui. Nós vamos tocar em você, e em nome de Jesus você vai ser curado, mas que você tenha consciência de que nós não somos poderosos, mas aquele que é poderoso está nesse lugar e se chama Jesus. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Quer seja essa enfermidade física, emocional, simplesmente saia do seu lugar. E conforme você for tocado e for recebendo oração, eu peço que você dê lugar e vá para o lado, ou então volte para o seu lugar, para que outras pessoas também possam receber essa oração e esse toque pessoal, amém? Enquanto isso, nós vamos fazer um período de louvor e adoração. Eu peço que você não vá embora, não saia desse lugar. Se você está saudável, glória a Deus por isso. Mas estenda suas mãos e no seu lugar interceda por essas pessoas que estão sofrendo. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Nós precisamos chorar com os nossos irmãos que estão sofrendo no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada um dos nossos irmãos, Deus. Oramos e cremos que o Senhor pode fazer. Espírito Santo, tome este lugar. Não é sobre nós, não é sobre o nosso poder, não é sobre tornar o nosso ministério famoso, ou então mostrar as nossas habilidades. Não, Senhor, tira de nós toda a autossuficiência, toda a vaidade, e nos encha com o seu poder. E nós oramos agora, Deus, por todos aqueles que estão enfermos neste lugar, ou nos assistindo online, e nós declaramos cura sobre eles em nome de Jesus. Nós declaramos vida sobre toda enfermidade, sobre todo espírito de morte. Nós declaramos, Senhor, o sopro do Espírito, limpando, Senhor, o sangue, limpando, Senhor, as mentes, limpando, Senhor, os organismos, os órgãos, Deus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha com o seu sopro e o seu vento consumidor, o seu fogo consumidor, consumir de nós, Deus, toda a enfermidade. Nós oramos, Deus, por cada um dos nossos irmãos e declaramos cura, cura, cura em nome de Jesus. Nós repreendemos agora a enfermidade, e com a palavra que o Senhor nos diz, nós declaramos lançado fora em nome de Jesus todo câncer, espírito de morte, toda, Senhor, úlcera, Senhor, todo, Senhor, ligamento rompido, Senhor, tudo aquilo que possa, Senhor, atrapalhá-los, Senhor, quer seja enxaqueca, dor na lombar, Senhor, dor na coluna, dor, Senhor, no intestino. Nós oramos agora em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor faz, a sua palavra diz, Senhor, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, declarando e acreditando que a sua palavra diz que tudo aquilo que nós pedíssemos em seu nome, para que o Senhor fosse glorificado, assim o Senhor faria. Senhor, nós oramos assim como o salmista ora: nós sabemos de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Jesus, nosso socorro está no Senhor, e nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, Senhor. Nós oramos, Deus, por toda a enfermidade agora, e declaramos: sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai embora e não volte nunca mais. Nós oramos e clamamos vida, vida, Senhor, sobre todos aqueles que têm um diagnóstico de morte, um diagnóstico, Senhor, onde os médicos dizem: não há o que fazer, não tem o que ser feito, somente esperar. Nós esperamos pacientemente no Senhor, e o Senhor ouviu o nosso clamor e nos livrou de todas as nossas aflições. A sua palavra nos ensina, Deus, que bem-aventurado é aquele que no Senhor se refugia, e nós nos refugiamos agora no Senhor, Deus, e oramos em nome de Jesus. Pai, receba essa oração, meu irmão.